aqui é a página, deixa eu ver aqui, 22. Ah, tá certinho aqui. Página 22. Tem um textinho ali sobre investigação falando da importância da doação de sangue, né? Qual a importância que vocês acham da doação de sangue? Não precisa nem... Ali está falando para perguntar, pesquisar em revista, mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí? Por que a doação de sangue é tão importante? Podem falar, tá? Sem medo de ser feliz. Ninguém? Doar sangue para quem precisa. Então, mas por que isso é importante? Por que a gente tem que fazer isso? Doar sangue para quem precisa. A pessoa está com deficiência de um tipo de elemento figurado do sangue. Então, a gente tem que doar o sangue para salvar a vida, né? Então, sim, a importância sim. ali... Acidente, hemorragia, isso aí. Sim, salvar a vida, né? Só que para isso a gente tem que ter algumas condições básicas para doar o sangue, né? Tem que ser compatível. Primeiro, basicamente isso, Sarinha, obrigada. Ser compatível, tá? Compatível o quê? Ter ou o mesmo grupo sanguíneo ou um grupo sanguíneo favorável que dê para fazer a doação de sangue. Tanto o grupo sanguíneo quanto o fator RH, os dois, tá? Além disso, a gente tem que ter algumas outras coisas, né? Além de ser compatível, a gente não pode ter alguma doença sexualmente transmissível, porque essa doença acaba ficando no sangue, a gente não pode ter algumas doenças virais, né? A gente não pode ter... Eu não sei se eu falei para vocês, teve uma vez que eu fui doar sangue, tentar doar sangue, né? E eu entrei na fila e tudo, beleza, estava ótimo. Entrei na fila toda boa quando chegou minha... Porque você, na doação de sangue, você preenche um questionário. O questionário ali tem tudo da sua vida, tá? Pergunta a respeito de parceiros, quantas vezes você faz sexo, se é parceiro diferente, quase pergunta a cor da calcinha, da cueca, se for homem, pergunta tudo para vocês, tá? Beleza, aí essa é a primeira parte. Segunda parte, você vai lá para dentro e você conversa com uma mulher, com um homem, né? No caso eu fui com uma mulher. E é como se fosse uma entrevista para doação de sangue. Você vai fazer uma entrevista. Ela pega aquela sua ficha e vai começar a questionar algumas coisas ali, né? Aí quando eu entrei, ela falou assim, oh, bom dia, tudo bem? Foi de manhã, mas vamos pouca. Aí ela, tudo bem, tia, como é que foi a noite? Dormiu bem? Aí eu falei para ela, dormir bem né, meio ruim, porque eu tenho insônia. Aí, mas eu falei sem saber que isso era um questionamento para não doação de sangue, né? Aí eu cheguei, aí ela falou para mim, você dormiu quantas horas hoje? Aí eu dormi, acordei de 1 hora. Então, aí ela, então você não dormiu quase nada, né? Aí eu, não. Aí ela, então você não pode doar, não. Eu, não posso? Aí ela, não, porque você tem que ter no mínimo 4 horas de sono ininterrupto. Então tinha que ter dormido pelo menos 4 horas para eu poder doar o sangue. E eu não tinha dormido nem acho que 2 horas, né? Direto. Aí eu fui, aí ela falou assim, você vai no médico, já que você tem insônia, você procura tratar a insônia e só volta aqui quando você dormir 4 horas seguidas. Aí ela ainda falou assim, ainda brincou comigo, não adianta vir amanhã não, porque eu já vou fazer uma observação aqui, porque já passou logo pela minha cabeça, né? Vou amanhã e vou falar que eu dormi 4 horas, né? E ela, não adianta vir amanhã não, que eu vou deixar uma... Parece que ela leu a minha mente. Não precisa vir amanhã não, porque eu vou deixar uma observação aqui para dizer que você tem sono e que você vai primeiro fazer o tratamento. Tá bom. Aí depois eu não voltei, porque aí uma das condições também é não fazer tatuagem, né? Ter mais de 1 ano que você tenha feito tatuagem, né? Eu fiz tatuagem
tem mais de um ano ainda, então ainda não consegui voltar, tá? Aí o 3 ali, o que é feito com o sangue doado? O sangue doado, ele é transformado. Como assim transformado? Eu pego, porque eu não vou, quando eu dou o sangue vai lá para o setor, para a hemoterapia, não é aquele sangue todo que a gente utiliza, tá? Porque parece que eu doei uma bolsa de sangue para lá, né? Para o setor de hemoterapia. Doei uma bolsa de sangue. Quando uma outra pessoa estiver precisando, vou pegar aquela bolsa de sangue todinha e vou dar para a pessoa. Não é assim, tá? Algumas pessoas, sim. Eu reservo aquela bolsa de sangue toda, sangue total. Só que na maioria dos casos, a gente tira alguns elementos do sangue. Por quê? Porque tem pessoas que precisam só de doação de plasma, tem pessoas que precisam só de doação de plaqueta, tem pessoa que precisa só da doação de hemácia, tá? Então, ali, aquele sangue ele é transformado. Ele vai para o setor, né? É testado, ele faz um monte de teste ali de doenças, né? Principalmente uma doença viral, né? Covid agora, né? Deve estar testando também. E as doenças que a gente conhece, todas são testadas. Tá? Hepatite, qualquer doença desse porte, ela é testada. E depois vai ver de acordo com o que está precisando. Se vai pegar daquele sangue ali uma papa de hemácia, se vai pegar leucócito, se vai pegar plasma, e aí vai separar o sangue. Quando você precisar, você vai receber aquilo que você está precisando. Quando a gente fala doar sangue, receber sangue, não é o sangue total, tá? Algumas pessoas sim precisam do sangue total. Sim, aquele sangue que a gente colhe direto. Mas a maioria precisa de sangue, parte do sangue. Aí é separado e é doado, tá? Os riscos da doação de sangue ali. Quais são os riscos? Riscos se não for testado seriamente, a gente pode ter alguma doença, né? Isso daí é um dos riscos mais perigosos, né? Igual na época da AIDS. Como é que eu vou testar na AIDS se eu nem sabia que a AIDS existia? Tinha como testar? Não tinha como testar. Então, o que aconteceu? Muita gente foi contaminada com o vírus da AIDS, tá? Por quê? Porque como é que eu vou testar uma coisa que eu não sei que existe, né? Aí depois, quando foi AIDS, também foi uma pandemia, igual está sendo agora com Covid, tá? Aí depois que descobriram o vírus da AIDS, começaram a testar nas bolsas de sangue. Isso é um risco a longo prazo, tá? Você faz a transfusão e depois você descobre que está doente, né? Mas os riscos imediatos é você ter alguma rejeição ao sangue que você está sendo transfundido, você ficar com febre, ficar com dor de cabeça, ter vômitos, isso daí também pode acontecer, mesmo sendo o seu próprio tipo de sangue, tá? Mesmo sendo o meu próprio tipo de sangue, eu posso ter essas reações aí, mesmo sendo o meu tipo de sangue. Por quê? É o meu tipo de sangue, mas não é meu. É de uma terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa, sei lá, né? Então, quando coloca em mim, eu tenho essa rejeição, tá? Então, eu posso ter alguns sintomas de rejeição. Quando acontece isso, a gente tem que parar a transfusão, tá? E depois tentar fazer de novo, né? Mas se eu tiver com febre, com dor, com vômito, eu tenho que parar a transfusão, depois de um tempo, continuar a transfusão, tá? Isso daí é o risco imediato, fora o risco de fazer uma transfusão de um grupo sanguíneo fator RH que não é seu, né? Aí já é um risco pior ainda, tá? A gente tomar uma transfusão de um sangue que não pertence ao nosso grupo. Então, isso ainda é pior, tá? Aí a gente vai descendo aqui, e a gente já até falou, mas eu vou relembrar, né? Eu falei isso em videoaula com vocês. Porque existe o sistema RH,
o sistema RH não, o sistema BO, que é o grupo de sangue AB, AB e O, tá? Isso é o sistema BO. E tem o sistema RH, né? Tem esse RH porque o macaco que foi testado, que foi feita a experiência, foi esse macaquinho aí bonitinho, que é o macaco Rhesus, tá? Como é que ele fez essa experiência? Ele pegou o sangue do macaco, que ele já viu que tinha alguma coisa diferente, e injetou no sangue do coelho. Aqui não tem essa imagem não, mas numa das aulas eu coloquei, tá? Então ele pegou o sangue do macaco e injetou no sangue do coelho. Aí ele reparou que o sangue do coelho começava a produzir anticorpo contra o sangue do macaco, né? Meio parecido quando a gente é transfundido com um sistema BO diferente do nosso. Nosso corpo começa a produzir anticorpo. Mesma coisa aqui. Tá? O sangue do coelho começou a produzir anticorpo, estimulou a produção do anticorpo. Tá? Aí ele descobriu, né, que o sangue do macaco, com tudo isso, ele era positivo e o sangue do coelho, ele era negativo, né? O sangue negativo a gente tem que ter, enquanto eu sou negativo e eu não tenho nenhum, como se fosse, nenhum gatilho, como se fosse um gatilho, né? Para eu produzir anticorpo, tá ótimo, tá? Eu vivo bem o resto da minha vida, né? Mas só que se eu tiver um gatilho, eu começo a produzir anticorpo contra o sangue positivo. Isso que acontece numa doença que a gente chama de eritroblastose fetal, né? Eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, acontece quando a mulher que está grávida é negativo, né? O marido dela é positivo e ela tem chance de ter filho, tanto positivo quanto negativo, tá? Se for positivo, ótimo, é igual da mãe o sangue. Eu não produzo anticorpo contra o sangue, tá? Se o sangue da mãe é negativo e a primeira criança, o filho dela nasce negativo, o sangue é compatível com a mãe. O meu filho não vai produzir anticorpo contra o sangue, não vai produzir nada, porque a mãe é negativa e o filho é negativo, tá? Isso só vai ficar ruim se a mãe for negativa, né? O pai é positivo, certamente, tá? E o filho for positivo. Por que isso é ruim? Porque o filho sendo positivo e a mãe negativa, esse filho ele vai estimular que a mãe produza anticorpos, né? Anti-RH, que é anticorpo contra esse sangue positivo, fator RH positivo. Então, o que acontece? A mãe negativa, primeiro filho, vamos supor, o primeiro filho nasce negativo, tá ótimo. Não vai produzir anticorpo contra RH, tá? Passou, esse é o primeiro filho, tá? Vamos supor que esse primeiro filho seja positivo, tá? Esse primeiro filho é positivo. Durante o período ali que ele está dentro da barriga da mãe, não vai formar o anticorpo, porque a mãe não tem contato diretamente com o sangue do bebê, tá? Só vai ter contato quando o bebê nascer. Então, ali, basta uma gotinha de sangue para a mãe começar a produzir o fator RH negativo, o anticorpo anti-RH. Basta uma gotinha de sangue, tá? Então, assim que o neném nasce, a mãe começa a produzir o anti-RH. Tem contato com o filho e a mãe vai começar a produzir o anti-RH. Só que vai começar a produzir e vai ficar para ela, ali dentro do corpo dela, tá? Ela está produzindo anti-RH e está ficando com ela, lá dentro. Para ela, não vai causar mal algum, tá? Não vai causar mal algum. Isso daí é como se eu tivesse, igual está acontecendo hoje na Covid, né? As pessoas que já tiveram a Covid, eles têm anticorpo contra a Covid, tá? Contra essa doença.
Se, cara, isso aí ainda estão investigando, tá? Mas doença viral geralmente é assim, você só contrai uma vez, né? Não sei essas resfriadas, essas gripes da vida, que eles são muito mutantes e acaba se modificando geneticamente, tá? Mas a maioria das doenças virais, você só pega uma vez. Então, vamos lá. Covid, que é o boom do momento aí. Fiquei infectada com a Covid, tá? Vocês ainda estão estudando, né? Mas vamos lá. Fiquei infectada com a Covid, eu tive anticorpo contra a Covid. Minhas células de defesa produziram anticorpo, tá? Aí o que vai acontecer? Fiquei boa, ótimo. Se eu for infectada pela Covid de novo, meu corpo já tem anticorpo contra aquele vírus. Aí o que vai acontecer? Meu corpo vai lá, meu anticorpo, né, vai lá, se eu de repente uma segunda infecção, o meu anticorpo vai lá e mata o vírus da Covid. Isso acontece sem eu saber, tá? Sem eu saber. Só que isso é uma coisa boa para o nosso corpo, tá? Já nessa parte aí do fator RH, é uma coisa ruim, tá? Porque eu vou produzir anticorpo contra o meu fator RH positivo. O meu não, né? Contra o meu fator RH positivo. Sara, desabilita seu microfone aí por causa do cachorro aí que eu tô... Obrigada, meu amor. Então, o que acontece? No nosso corpo, né, se eu tiver o primeiro contato, aquele gatilho, né, para eu produzir anticorpo anti-RH, eu vou produzir e vou deixar lá no meu sangue, tá? Isso no primeiro bebê sendo positivo, tá, gente? Aí eu produzi anticorpo e deixei armazenado lá no meu sangue. Ótimo. Meu segundo filho é negativo, igual a mim. Eu vou ter essa reação antígeno-anticorpo? Não vou ter, porque ele é negativo igual a mim, então eu não vou produzir o anti-RH, o anticorpo anti-RH, porque ele é negativo igual a mim, tá? Então eu não tenho um estímulo, né? Beleza, segundo filho, negativo. O terceiro filho é positivo. O que acontece? Quando eu já tenho começar a formação, né? O meu segundo filho, o meu terceiro filho, sendo positivo, já vai estimular minhas células, meus anticorpos, a produzirem o anti-RH. Né? E o que eles vão fazer? Eles vão atacar as hemácias daquela criança sendo RH positivo. Ele vai atacar, vai destruir a hemácia. Né? Muitas das vezes, quando acontece isso, né, não só... são casos raros, tá? Mas não é incomum, não. Muitas das vezes, quando acontece isso, essa incompatibilidade, tanto do fator RH quanto do sistema BO, né? Tipo assim, eu sou do tipo sanguíneo A, o meu filho é do tipo sanguíneo O, tá? É compatível, tá? Só que mesmo assim, em alguns casos extremamente raros, isso daí não se torna compatível. Aí eu tenho que fazer uma transfusão dentro da barriga da mãe, tá? Eu tenho que, tipo, mudar o sangue da criança dentro da barriga da mãe. Eu tenho que fazer uma transfusão dentro da barriga da mãe. Isso são casos super, hiper raros, mas acontece, tá? Então, aqui, no fator RH, eu só vou estimular essa produção anti-RH se o meu filho for positivo, tá? Se for negativo, nada acontece. Se eu tiver 5 filhos e os 5 filhos forem negativos, nada vai acontecer. Se eu tiver um filho positivo, esse um filho pode gerar essa eritroblastose fetal em qualquer uma das gestações, sendo positivo igual a ele, tá? Só que isso daí a gente tem como evitar isso daí. Eu sabendo, assim que a mulher é negativa e o pai é positivo, assim que o bebê nasce, já faz logo o fator RH da criança. Assim que o bebê nasce, já colhe o sanguinho da criança e faz o fator RH, para saber qual tipagem sanguínea é a criança, tá? Sabendo disso, eu já vou logo na mãe, se for positivo, ela vai tomar uma vacina, que a gente chama de anti-D, né? É uma vacina que vai impedir justamente a mãe que produza esse anticorpo,
anti-RH. Então, assim que nasce, nesse caso é a mãe sendo negativa e o pai sendo positivo, obrigatoriamente, tá? É necessário fazer esse exame. O exame dando negativo, não tem problema algum. Ela não vai tomar vacina, não vai tomar nada, tá? O exame dando positivo, ela vai tomar vacina. Por quê? Para impedir que o corpo dela forme anticorpo contra o RH, né? Para numa possível segunda gravidez, eu não ter essa incompatibilidade de RH, tá? Aí a gente tem aqui, ó, os genótipos e os fenótipos. Lembrando que o genótipo é o código, tá? As letrinhas. E o fenótipo é o nome da característica. Ali, genótipo, Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho, é o fator RH positivo, tá? Aqui no livro está errado, ó. Ali, ó. Rzão, Rzão e Rzão, Rzinho é o fator RH positivo. Ali no último é Rzinho, Rzinho, tá? Ali está Rzão, Rzinho, 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 que é o fator RH negativo. Isso daí é o código genético, tá? Rzão, Rzão dominante, Rzão, Rzinho heterozigótico. Para esses dois, a gente tem como fenótipo sangue positivo e Rzinho, Rzinho, desculpa, a gente tem para o fenótipo de sangue negativo, tá? Aí a gente tem aqui, isso aqui é a resposta imunológica aqui. Eu falei para vocês que as hemácias, elas estimulam os leucócitos a produzir anticorpo, porque na hemácia que tem o fator RH, tá? Ali na parede da hemácia que tem o fator RH. Aí quando o leucócito encosta ali, né? Encosta ali, tem uma coisinha do leucócito ali que adere ali na hemácia, ele começa a produzir os anticorpos, tá? Para depois ser utilizado. Produzir não, ele ajuda na produção dos anticorpos. Isso aqui eu já falei. Aí vamos lá para... Aqui também é a mesma coisa. Ó. Isso aqui é uma foto da mãe tomando a vacina, né? Tomou a vacina, o que acontece? O sangue do bebê sendo positivo vai estimular a produção de anticorpos, né? Só que quando ela toma a vacina, durante esse período aí da gravidez, depois da gravidez, ela deixa de produzir esses anticorpos. É como se ela não tivesse tido essa sensibilidade, né? Como se ela não tivesse tido contato com RH positivo. Então, ela fica normal novamente, tá? Aí, o que acontece? Se na próxima gravidez o filho nascer positivo de novo, ela vai ter que tomar vacina de novo, tá? Para imunizar ainda mais. A gente tem, isso aqui eu também já falei lá na videoaula, lá que também tem outras tipagens de sangue, que é o MN, né? Tem pessoas que têm só o M, tem pessoas que têm o N, tem pessoas que têm o MN, mas eu já expliquei lá, tá? São casos raros. E essa determinação aqui dos antígenos, antes de ter aquele teste de paternidade, tudo, isso daqui era uma das formas que eles usavam para garantir a paternidade, tá? Da criança. Aí vamos lá agora. Ó. Agora começou a brincadeirinha ali, ó, que é questão de interpretação, tá? Maurício e Elisângela vão se casar. O irmão mais novo de Elisângela teve eritrobastose fetal ao nascer. O irmão do meio de Maurício também. Já seu irmão mais velho não teve, tá? Maurício fez exame de sangue e descobriu que, assim como seu pai, tem sangue aglutinado apenas na presença da aglutinina anti-A. Tá? Ele fez o exame fora do corpo, tá? E o exame aglutinou quando ele jogou lá a aglutinina anti-A. Sua mãe e seus irmãos não podem doar ou receber sangue dele. Então, a mãe e o irmão não podem doar nem receber o sangue dele. Beleza, isso aí é só do Maurício, tá? Elisângela, por sua vez, possui em suas hemácias a aglutinogênina do tipo B. Tá? O de cima, ele produz anticorpo, anti-A.
A Elisângela é aglutinogênio, antígeno, B, tá? Sua mãe pode doar sangue para ela, mas não pode receber. Diferente de seu pai, que pode receber sangue da família, mas não pode doar para ela. Acho que todo mundo entendeu, né? Daí, né? Ó, interpretando. Primeira frase lá. Maurício e Elisângela vão se casar. Parabéns aos noivos, né? O irmão mais novo de Elisângela teve eritroblastose fetal ao nascer, né? O da Elisângela teve eritroblastose fetal, beleza. E o irmão do meio de Maurício também. Já seu irmão mais velho não teve. Primeiro, mediante isso que a gente falou aí, quais são os tipos sanguíneos dos pais de Maurício e de Elisângela? Tipo sanguíneo não, fator RH, né? O tipo sanguíneo ali, por enquanto a gente nem precisa saber, mas o fator RH, sim. Qual o fator RH dos pais de Maurício e dos pais de Elisângela? Qual o fator RH deles? Alguém pode me dizer aí? Viu? Acho que está todo mundo com sono, né? Quem habilitou aí para falar? Opa! Pode falar, gente, sem medo de ser feliz. Aqui ninguém está aqui para criticar, não. É para vocês mesmos estimularem a cabeça de vocês, porque eu sei que essa matéria daí é bem complexa. Olha só, vamos lá. Primeira interpretação aí. Se na família aí alguém teve eritroblastose fetal, provavelmente os pais, né, a mãe, tanto do Maurício como Elisângela, a mãe é negativa e o pai é positivo, os dois, tá? Então ali a mãe é positiva, a mãe é negativa e o pai é positivo, do Maurício e da Elisângela também. A mãe é negativa e o pai é positivo, tá? Senão não teria como uns filhos terem eritroblastose fetal e outros não, tá? Aí beleza. Maurício fez o exame de sangue. Descobriu que, assim como seu pai, tem sangue aglutinado apenas na presença de aglutinina anti-A. Então, o que acontece? Se ele sofre essa reação antígeno-anticorpo, né? É porque o sangue dele, se eu coloco a aglutinina anti-A e o sangue dele coagula, forma aquela que a gente chama aqui, as hemácias ficam todas juntinhas, aglutinação. E quando eu vou fazer o exame, a minha aglutinação é no sangue A, né? É porque eu coloquei aquele anticorpo anti-A, né? Então sofre aglutinação. Então o tipo de sangue do Maurício é A. Se A, e aqui, peraí. Olha lá, o Maurício tem o tipo de sangue A, na presença de aglutinina anti-A, e RH negativo. Por quê? Porque o Maurício, ele está falando que ele pode doar sangue, porém não pode receber o sangue, né? Ele pode até doar sangue, mas não pode receber o sangue, tá? Aí, beleza. Elisângela, por sua vez, possui em suas hemácias apenas aglutinogênio do tipo B. Sua mãe pode doar sangue para ela, sua mãe pode doar sangue para ela, mas não pode receber. Diferente do seu pai, que pode receber sangue da filha, mas não pode doar para a filha. Se o pai pode receber da filha, né, ele tem que ter um sangue compatível, né, com a filha. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, qual o fenótipo para o sistema BO e RH do Maurício de Elisângela? Quando eu falo fenótipo, é o nome da característica, tá? Eu não estou perguntando genótipo. Genótipo, eu colocaria ali iazão, izinho, iazão, iazão. Isso daí seria o genótipo. Então, ali, ó, Maurício tem o tipo A, pois apresenta aglutinação na hemácia, na presença de anti-A. Por que isso, gente? Se eu for testar, para eu testar, eu tenho que ver, tá? Se ele não sofresse aglutinação nenhuma ali, eu teria ver. Lembra daquelas imagens que eu coloquei do sangue aglutinado?
Eu coloquei uma gotinha de sangue, aí coloquei o anti-A e o anti-B, né? Coloquei ali, e aglutinava. As hemácias ficavam todas com grumos, né? Isso daí pode acontecer do lado de fora do nosso corpo, do lado de dentro não pode. Do lado de fora, isso tem que acontecer para poder eu testar, eu saber o que eu estou fazendo, né? Saber qual o grupo sanguíneo, qual o fator RH. Então, isso daí tem que acontecer do lado de fora, do lado de dentro não pode. Então, quando eu coloquei ali o anti-A, aglutinou, né? Então, significa que o sangue dele é do tipo A, tá? É RH negativo, por quê? Entendeu? Por quê? A sua mãe e seus irmãos ali não podem dar nem receber o sangue dele, não pode. Então, ali eu já sei que é negativo, tá? E também negativo porque ali o seu irmão teve eritroblastose fetal, né? Isso daí eu já falei no início. Só pode ter eritroblastose fetal. Ali ele não teve, mas o irmão dele, algum irmão dela teve eritroblastose fetal. Só pode acontecer isso se a mãe for negativa. Sara, desabilita seu microfone. Só pode acontecer isso se a mãe for negativa e o pai for positivo, tá? Então, isso daí é uma regra. Eu não tenho eritroblastose fetal, os dois sendo positivo, os dois sendo negativo, eu não tenho eritroblastose fetal dessa forma, tá? Porque os dois sendo positivo, ele já tem os anticorpos, então não vai produzir uma reação antígeno-anticorpo. Os dois sendo negativo, por que os dois sendo negativo também não pode? Ou também não pode não tem problema algum. Porque sendo os dois negativos, eles são Rzinho, Rzinho. Então, qualquer filho deles vai ter o mesmo código genético, Rzinho, Rzinho. Então, eu nunca vou produzir reação antígeno-anticorpo. Nunca. Porque eles vão ser Rzinho, Rzinho, a mãe, Rzinho, Rzinho, pai, e todos os filhos vão ser Rzinho, Rzinho. Todos os filhos vão ser negativos. Então, não tem problema, tá? Aí, vamos lá, voltando lá. Cadê? Tá. Pois seu irmão teve eritroblastose, indicando que sua mãe é RH negativo e seu pai é positivo, tá? Se ele não teve eritroblastose ao nascer, mesmo sendo filho da sua mãe imunizado, deve ser RH negativo. Então, ali, está falando ali do Maurício, tá? O Maurício, em nenhum momento ali eu falei que ele tinha a eritroblastose, né? Aqui, só tem duas formas, tá? Ou a mãe foi imunizada e ele é positivo e não teve problema algum. Imunizada que eu estou falando é tomar a vacina, tá, gente? Ele não teve problema algum. Ou automaticamente ele já é negativo, tá? Então, ali o Maurício, pelo contexto que a gente viu ali, ele é negativo, tá? Aí vamos aqui, ó. Aqui a gente tem... esse daqui é primeiro é o Maurício, tá, gente? O pai e a mãe do Maurício. Cadê a Sara? Não tá, não. Tem ninguém, não. Oi, gente. Fala aí. Acho que tem, não é? Ó, ali a gente montando o heredograma. Primeiro do Maurício, tá? A mãe do Maurício é positivo, que eu falei para vocês. E o pai do Maurício é positivo. Acho que eu falei errado. A mãe do Maurício é negativo e o pai do Maurício é positivo. Teve 3 filhos, tá? O Maurício, o irmão do meio do Maurício e o irmão mais velho, que está escrito lá, tá? O Maurício, pelo contexto lá da situação que a gente leu, ele é RH negativo, tá? O irmão do meio do Maurício, pelo contexto lá que a gente leu, ele é RH positivo, tá? Ele é RH positivo e aqui, ó, ele é heterozigótico, tá? O irmão mais velho aqui também é positivo. Por que aqui o irmão do meio aqui está pintado? Porque ele, como a gente viu lá no início, ele é o afetado. Ele que teve a eritroblastose fetal. Por isso que ele está pintado, tá? O de cima aqui está tudo sem pintar, porque ninguém teve eritroblastose fetal. Então, a gente fala que não é o afetado, tá? Então, o único que foi afetado, que teve o problema, foi o irmão do meio do Maurício. Tem hoje ninguém para ele ver? Ó, pintadinho, tá? Até aqui, gente.
Guilherme, desabilita Flávia. seu microfone. Oi, quem está me chamando? Flávia, bom dia, Armando. Oi, Tudo bom bem? dia, irmão. Só para te alertar aí, falta 1 minutinho e meio só, tá? Para não Tá, já interromper sua vi. gravação. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Gente, até aqui. Professora, Quem está falando? Ana Júlia? Não. Bruna, Bruna. Fale, Bruna. sabe por que ainda não está aparecendo a sua matéria no Iônica? Eu falei isso com o Armando. Ele entrou até lá. Ele entrou semana passada, vocês me falaram isso, né? E lá estava tudo certinho, né? Vocês têm disponibilidade de ir na escola? Porque Sim, teria sim. que ir lá para falar com o João. Isso, Bruna. Oi. Bruna, Fala aí, tudo Armando. bem? Então, eu testei aqui usando um login de aluno da turma de vocês e está funcionando. Então, o que me leva a crer que é um problema específico do seu login. Eu precisava realmente que você desse um pulinho na escola na parte da tarde, para que o João entrasse lá no sistema com o seu login e senha para poder ver o que pode estar acontecendo. Tá bom. O meu também tá ruim. Quem tiver com problema, Então, se tiver mais alguém, vai lá. faz isso. Tá? Para falar com o João à tarde. E outra dúvida, professora. Algum e-mail meu chegou para a senhora do trabalho da... Quem é? Eu vou ver isso. Como eu estou recebendo e-mail de várias turmas, hoje mais tarde, quando acabar aqui, eu vou ver e vou dar um ok para vocês, no próprio e-mail. Aí vocês já vejam aí. Se tiver ok, é porque chegou, tá? Eu vou ver isso na parte da tarde, tá? Ó, continuem fazendo esses exercícios aí para a gente continuar a correção semana que vem, tá? Porque vai acabar aqui o tempo.